Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Cloud Lunch and Learn Marathon 2021. Para quem não sabe, o Cloud Lunch and Learn é uma iniciativa da comunidade e para a comunidade, para permitir que todos aprendam com sessões relacionadas à nuvem. A minha apresentação é sobre a jornada de certificações Azure. Desde já, agradeço por sua presença e participação. Então vamos lá. Jornada de certificações Azure. Mas antes de começar, quem é esse apresentador que vos fala? Bom, meu nome é Vinícius Deschamps, eu sou esse cara aí da foto. Eu tenho 14 anos de experiência em ambientes Microsoft. Eu já tenho muitas certificações no mundo Microsoft. Atualmente eu detenho o título de Azure Solutions Architect Expert. Eu sou criador e organizador do Azure Floripa e atualmente eu trabalho como Cloud Engineer na Valtech. Aqui embaixo, embaixo do quem sou eu, tem as minhas redes sociais, LinkedIn, Twitter e o meu blog. E para essa noite, essa é a nossa agenda. Vamos falar por que me certificar, qual diferença uma certificação traz, caminhos e a jornada. Por que me certificar? Lá quando eu comecei, em 2006, como estagiário, eu sempre fui orientado a buscar certificações de diversos fabricantes, em especial da Microsoft, que era o ambiente que eu trabalhava, que eu estava mais exposto. Mas eu perguntava, eu questionava por que eu teria que me certificar. E com o passar do tempo eu comecei a entender que é justamente pelo fato do mercado de tecnologia ser tão dinâmico, exige que nós profissionais sempre nos mantenhamos atualizados e a par do que as tecnologias têm evoluído. Então, para se ter uma ideia, lá em 2006 eu estudava para certificação de sistema operacional, Windows Vista, por exemplo. E hoje eu continuo me qualificando e me certificando agora na nuvem, com Azure. E pelo visto, eu não sou o único que pensa dessa forma. A Nancy Tendi, gerente de estratégia de negócios e aprendizagem mundial da Microsoft, tem o seguinte questionamento: a experiência é ótima, mas como você demonstra seus conhecimentos e habilidades para empregadores e colegas? E adivinhem só, a resposta dela e a minha também é certificação. Uma pesquisa do ano passado, da Global Knowledge, traz alguns números sobre certificação. No mundo, profissionais de TI com pelo menos uma certificação são, ao todo, 87%. Na América Latina, profissionais de TI com pelo menos uma certificação somam incríveis 90%. Sendo que no mundo, 40% dos entrevistados dessa pesquisa tiraram sua certificação mais recente nos últimos 6 meses. Mas agora você deve estar se perguntando: bom, Vinícius, se existem tantos profissionais de TI certificado, por que eu deveria me certificar e qual diferença uma certificação traz para o meu crescimento profissional? Bom, para responder essa pergunta, primeiramente a gente tem que entender que a área de TI tem uma alta demanda por profissionais. Entretanto, a falta de profissionais qualificados para determinadas posições prejudica a busca para preenchimento dessas vagas. Então, isso traz a seguinte verdade para a gente: certificação te diferencia dos outros profissionais. Porque, muito provavelmente, quando você estiver lá com a sua certificação no seu currículo, alguém vai te selecionar porque você tem aquela certificação, eles sabem que você detém o conhecimento para aquela tecnologia em específico, diferentemente, talvez, do outro profissional que não conseguiu demonstrar a experiência ou o que foi lhe questionado durante uma entrevista. E a pesquisa também traz 3 áreas com maior dificuldade para a contratação de profissionais. São elas: cibersegurança, computação em nuvem e big data. No mundo,
43% dos tomadores de decisão disseram que têm dificuldades de contratar profissionais capacitados e qualificados para cibersegurança. Big Data, 22% dos tomadores de decisão disseram que tiveram alguma dificuldade. Já na América Latina, esse número cresce ainda mais. Em cibersegurança, são 47%. Para Big Data, 24%. A computação em nuvem mantém a média tanto para o mundo como para a América Latina. Tomadores de decisão têm muita dificuldade de contratar para essas 3 áreas profissionais capacitados. E sobre a computação em nuvem, até deixei por último para mencionar ela, as taxas de adoção de nuvem, elas têm crescido muito e estão ultrapassando a capacidade em que se consegue treinar profissionais para trabalhar com nuvem. E isso é muito preocupante para o nosso setor, porque muitas empresas estão investindo pesado e muito dinheiro para ir para a nuvem, com seu software, com a sua infraestrutura, com a sua folha de pagamento, com a sua rede, com o seu armazenamento. Então, a gente precisa capacitar arquitetos de nuvem, administradores de nuvem e outros especialistas em nuvem. Então, a gente pode resumir que é preciso se qualificar. E para se qualificar, a gente tem que demonstrar o nosso conhecimento. E para fazer isso, a gente precisa certificar. 94% dos tomadores de decisão no mundo todo concordam que os profissionais certificados trazem muito mais valor do que o custo da certificação em si. Presta bem atenção que essa informação é muito valiosa, porque o valor real que uma certificação tem no mercado é impressionante, é quase unânime o que 94% desses tomadores de decisão responderam nessa pesquisa. Isso nos diz que você ganha o reconhecimento do fabricante e as empresas sabem que você detém esse conhecimento. E o valor que você agrega a elas é de extrema importância para os tomadores de decisão. E agora você deve estar se perguntando, tá, Vinícius, mas e do ponto de vista do certificado, não tem nenhum benefício? O que muda? Bom, inicialmente, o seu currículo vai ficar em maior evidência, porque você vai ter a sua certificação lá listada como com o seu título associado, né? Você também vai adquirir conhecimento, porque você vai ter que estudar e vai passar na prova. A sua carreira vai crescer, vai facilitar a contratação e os números falam por si só. 52% dos entrevistados disseram que a qualidade do trabalho melhorou. 36% disseram que estão mais envolvidos com o trabalho. Outros 31% disseram que estão realizando o trabalho de forma mais rápida. 15% disseram que estão cometendo menos erros. 17% disseram que receberam um aumento. E 8% disseram que receberam uma promoção. Esses números falam por si só, como eu mencionei. Mas é impressionante ver como o simples fato de tirar uma certificação já muda, já te direciona para outros caminhos e demonstram o quanto você evolui dentro da sua carreira. E mais importante, os profissionais certificados dizem que tem mais credibilidade profissional, 91% dizem isso. Que a certificação previne lacunas no aprendizado, 90%. E 89% disseram que a importância na empresa aumentou, que agora eles são considerados membros chaves e que eles são mais valiosos para a empresa. Então pensa só, você tira uma certificação, você comete menos erro, você realiza o seu trabalho de forma mais rápida, isso aumenta as entregas, a tua empresa te enxerga com outros olhos. E o que é o resultado disso? O salário. O salário tem a tendência de aumentar em média em 15% em relação aos profissionais que não têm certificação. Então, obviamente, você vai trazer mais valor para a empresa,
você vai executar seu trabalho com mais qualidade, você vai estar mais envolvido com os projetos, você vai estar realizando eles de forma mais rápida, cometendo menos erros. Em contrapartida, a empresa aumenta o seu salário. E, em média, de acordo com a pesquisa, 15% o seu salário aumenta. Então, isso é de extrema importância e esses números que eu apresentei aqui são promissores e empolgantes para quem está buscando motivação para se certificar ou mesmo para mudar para a área de TI. Essa pandemia, home office, pessoal querendo mudar de área, talvez perdeu a oportunidade na área de atuação que atuava. Então, a área de TI tem a demanda, mas a gente precisa de profissionais capacitados para o mercado. E na contramão desses números, a gente precisa também mencionar que é preciso ter consciência de que, apesar da certificação mostrar para o mercado que você está pronto, que você detém aquele conhecimento e que ela é um diferencial, já dizia o ditado, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então é preciso também alinhar as certificações com a experiência na área. Não basta só tirar a certificação e achar que agora você domina o mundo porque você tem a certificação Azure, você é o top das galáxias do Azure ou da certificação que você está tirando. Então, tem um caminho a ser seguido e agora você deve estar perguntando, tá, mas por onde que eu vou, por onde que eu começo? Quais caminhos eu devo seguir? Bom, no Azure, as provas de certificação elas são separadas em fundamentos, baseados em função, especialidades, segurança, conformidade e identidade. Vou voltar aqui para falar um pouco de fundamentos e vou passando rapidamente. Tá? Fundamentos. Então, essas provas todas são fundamentos ou para o Azure, num contexto geral, como a Z900, por exemplo, ou específicas de alguma área. Por exemplo, a AI 900 seria de inteligência artificial, fundamentos no Azure para inteligência artificial. A DP 900, Azure Data Fundamentos, fundamentos para Data, Big Data. E SC 900, que seria Security Compliance and Identity Fundamentos. E aí a gente tem as provas baseadas em função. Então, o Azure Administrator, que é a AZ104, o Azure Developer Associate, que é o AZ204, Azure Solutions Architect 303, mais a prova 304, AZ400, que é o DevOps Engineer Expert. Continuando na baseados em função, a gente tem AZ500, Azure Security Engineer Associate, AZ600, Azure Stack Hub Operator Associate. A gente ainda continua em baseados em função com a DP100, DA100, AI102 e DP203, que são, respectivamente, Azure Data Scientist Associate, Azure Data Analyst Associate, Azure AI Engineer Associate e Azure Database Administrator Associate. E vamos para a especialidade. A Z120, que é uma prova voltada para SAP, a Z140, Windows Virtual Desktop Specialty, e a Z220, que é uma prova voltada para desenvolvedores de Internet das Coisas. E por último, segurança, conformidade e identidade, com a SC200, Security Operations Analyst, a SC300, Identity and Access Administrator Associate, e a SC400, Information Protection Administrator Associate. Inúmeras provas, não é mesmo? Justamente para que você consiga trilhar um caminho de acordo com a carreira que você quer seguir, ou mesmo diversificar a sua área de conhecimento dentro do Azure. E dessa forma se manter sempre atualizado e com mais conhecimento. Mas por onde começar? Bom, isso tudo depende, né? Depende da área que você tem, que você quer seguir, se você está começando, se você já conhece nuvem ou quer começar a certificar. Então, a minha sugestão para você que não possui nenhuma certificação, ou mesmo que tenha alguma experiência, vai começar na nuvem agora, começa pela prova Z900, que é a prova de fundamentos do Azure, no contexto geral, porque é ela que contém
os conceitos de nuvem e também traz os conceitos do Azure mais especificamente, como os benefícios que o Azure traz, alguns conceitos sobre recursos, sobre assinatura, sobre os serviços que ela oferece de nuvem, de rede de computação, de banco. E, além disso, você vai conseguir experimentar um pouco mais do mundo da certificação. O que é cobrado, de que forma que é cobrado, como que são as questões, como que eu me organizo para responder as questões, quanto tempo eu tenho, quantas questões são, e além, claro, de preencher qualquer lacuna no conhecimento que exista, né? Mas antes de nos aprofundarmos nessa conversa, eu queria falar um pouco sobre os pré-requisitos para as provas de certificação. Atualmente existem duas provas com pré-requisitos para obter um título específico. Para conquistar o título de Azure Solutions Architect Expert, você precisa passar na prova AZ303 e AZ304. Do contrário, você terá apenas o título da prova que passou. Então, se você passar na 303, por exemplo, Azure Architect Technologies. E se você passar somente na 304, Azure Architect Design. A mesma coisa para DevOps Engineer, mas ela tem um pequeno porém. Para que você detenha o título de Azure DevOps Engineer, você precisa passar ou na prova 104 ou na 204, mais a prova Z400. Caso você faça apenas a Z400, terá o título de Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions. Os pré-requisitos que eu mencionei aqui, eles não impedem que você faça a prova. A Microsoft não vai impedir que você agende a sua prova e realize a sua prova. Ela não vai conceder para você o título que você almeja. Por exemplo, se você quer fazer DevOps Engineer e você só fez a Z400, você vai ser Designing and Implement Microsoft DevOps Solutions. Você não vai ser um DevOps Engineer Expert. Então, a mesma coisa serve para o Azure Solutions Architect Expert. Se você fizer somente uma das provas 303 ou 304, você não vai ser Azure Solutions Architect Expert. Mas, para ilustrar, eu vou seguir com algumas sugestões de como alcançar esses almejados títulos que eu mencionei e vou mostrar também alguns caminhos que são possíveis de seguir. Então, para um Azure Solutions Architect Expert, esse primeiro slide é a minha sugestão, tá? Eu passaria pela Z900, iria para a Z104, depois a 303 e, por fim, a 304. E então eu conseguiria o título Azure Solutions Architect Expert. Mas nada te impede de fazer a AZ104, 303 e 304. Não tem problema nenhum, mas, na minha opinião, assim como essa última opção aqui, que também é possível, fazer a 303 e a 304, não é recomendado por mim. Eu tenho essa opinião, não sei outros profissionais. Eu não recomendaria porque existem assuntos que se misturam entre as provas e vindo desde a Z900, passando pela 104, 303 e 304, vai facilitar o teu aprendizado, vai aumentar o teu conhecimento e lá no final, o sucesso para ganhar esse título, para obter o Azure Solutions Architect Expert, aumenta significativamente. E o mesmo vale para DevOps Engineer, que a minha sugestão seria a Z900, uma das duas provas, 104 ou 204. Lembrando que a 104 é mais para o pessoal que vem da parte de infraestrutura, que é Azure Administrator Associate, ou então a 204, e então fazer a 400. Por que que eu falo isso? Porque, para mim, o aprendizado para certificações é como uma escada, subindo degrau a degrau. E você vai construindo seu conhecimento. E também a familiaridade com o conteúdo que você está estudando, com a prova que você vem fazendo, com o tempo que você tem para fazer a prova. Você se familiariza com o processo e te dá mais uma confiança na hora de fazer a prova de certificação. É um momento meio tenso ali, a hora que você está fazendo a prova, porque a pressão que você tem que passar e as perguntas, talvez você não saiba uma, mas a outra você sabe. Então, se você se familiariza com o processo, com o conteúdo que você está estudando, fazendo uma prova talvez mais simples, que você já tem alguma experiência prévia e estudar o material
para a certificação te ajuda nesse processo, te facilita. Então, tenta fazer dessa forma que no final vai dar bom, vai dar sucesso, tá? Um outro exemplo seria para o pessoal, aqui só voltando, o Azure DevOps Engineer, ele tem esse requisito, então eu só queria ilustrar. A minha sugestão seria para o pessoal fazer a Z900, a Z104 ou a 204, que então é 104 para administrador, pessoal que vem da infraestrutura, Azure Administrator, e a Z204 para desenvolvedor do Azure, que quer trabalhar com nuvem, desenvolvedores que querem trabalhar com nuvem, e então fazer a Z400. E um outro exemplo para o pessoal que vem de dados, por exemplo, onde eu também recomendaria a Z900, mas com um pequeno detalhe. A certificação de dados, ela também possui um fundamentos para dados, que é a DP900. Então, para fazer uma trilha, um caminho completo aí para Azure Data Scientist Associate, eu recomendaria a Z900, DP900 e DP100. E, de novo, posso fazer somente a DP100? Pode. Recomendo? Eu, particularmente, não. Eu prefiro que você faça todo o caminho, pelo menos a fundamentos do de dados, para te dar um embasamento, um conhecimento mais profundo ali, mais inicial, para você criar sua base, sua sustentação, para então partir para a DP100. Mas não teria problema nenhum, tá? Então, assim, é, como a certificação, ela, na minha opinião, você tem que ir construindo degrau a degrau, é, e aí você vai criando a familiaridade com ela. Então, afinal, a certificação medem o nosso conhecimento. E por essa razão, eu denomino a busca pela certificação como a jornada. Mas por que a jornada? Bom, jornada, a gente sempre imagina um caminho longo, extenso, cheio de obstáculos, com desafios a serem batidos e superações. Então, certificação é basicamente isso. Por quê? Porque a certificação é uma jornada que exige dedicação. Você tem que se dedicar. Talvez até criar uma rotina para que você sinta que você está aprendendo, que você está tendo conhecimento entrando e que você consiga assimilar todo o conteúdo que você está estudando da maneira correta. E além mais da dedicação, você também precisa de prática. Colocar em prática, ver, botar a mão na massa, ver o que está sendo feito, ver o que funciona na teoria, o que está sendo explicado na teoria e funciona na prática, criar os recursos, encontrar erros e criar essa bagagem para que você se habilite cada vez mais para fazer a prova de certificação lá na frente. E claro, paciência. Paciência eu acredito que seja primordial. Não exija muito de si, não ache que você está estudando pouco porque não passou numa prova, e não pense que estudando um dia, uma semana, lendo o livro da certificação, você vai obter um resultado positivo, porque o tombo vai ser ainda maior caso você não passe. Você pode até passar, mas pode acontecer de ficar uma lacuna nesse seu conhecimento por conta dessa pressa em tirar a certificação, de mostrar conhecimento, que sabe. Então, tenha paciência consigo mesmo, saiba que é um processo longo, que precisa de dedicação, precisa de prática e, principalmente, paciência. Mas eu gostaria muito de deixar bem claro aqui: faça perguntas. Eu vou encorajar vocês a fazer perguntas. Façam perguntas, porque é dessa forma que vocês demonstram que o conhecimento de vocês está crescendo, que vocês estão gerando dúvidas, que vocês estão conseguindo assimilar aquilo que vocês estão estudando. E de forma alguma fique pensando que a sua dúvida é boba ou que você está com vergonha de perguntar, porque não faz sentido. Toda pergunta é muito bem-vinda. E outra coisa que eu gostaria muito de deixar aqui é sobre a comunidade técnica. Ela está aqui para te apoiar, para te ajudar, seja com palestra, com esclarecimento de dúvidas em fóruns, seja em trazer conhecimento com cursos não oficiais ou mesmo com o pessoal trazendo cursos oficiais.
gratuitos, como eu já vi muito. Então, pergunte, participe da comunidade, participe dos meetups que a gente tem. Eu dei o exemplo que eu sou o criador e organizador do Agile Floripa. Tem muita gente boa palestrando, muita gente boa na comunidade que vai conseguir te ajudar com as suas perguntas, com as suas dúvidas. Então, eu encorajo vocês a fazerem perguntas. Por favor, não deixem de fazer perguntas. Bom, além disso, para se preparar para a prova, é muito legal o que a Microsoft faz com o Microsoft Learning. O Microsoft Learning é uma plataforma de estudos da Microsoft, é um estudo, é, eles chamam self-paced, que é basicamente você caminha com conforme você quer fazer, então você caminha com seus próprios passos. Eu quero estudar a Z900. Tem lá toda a trilha para estudar para a Z900, que cobre todo o material da prova, tudo que vai ser explicado, tudo que vai ser cobrado de você na prova de certificação, e é de graça. Tá? Ah, mas de graça mesmo? De graça mesmo. Vou encontrar outras provas lá? Sim, você encontra trilhas para as outras provas também e de graça. E você consegue ir acompanhando o seu desenvolvimento, porque você vai ganhando XP, experiência, dentro da plataforma do Microsoft Learning. Uma plataforma muito interessante, muito legal e indico muito para todo mundo que quer começar a estudar para Azure. Então, quer estudar para Z900? Microsoft Learning. Quer estudar para 104? Microsoft Learning. Quer estudar para as outras provas também? Microsoft Learning. Se não tiver lá, é muito provável que a Microsoft já esteja trabalhando para colocar o caminho, a trilha completa do que vai ser cobrado numa prova nesse Microsoft Learning. Bom, mas você está aprendendo no Microsoft Learning e como é que eu faço para botar a mão na massa? Porque você disse que tem que colocar a mão na massa, tem que botar em prática. Então, a Microsoft Azure oferece $200 para 30 dias de uso da plataforma. Então, você pode fazer tudo dentro do Azure durante 30 dias com os $200 que eles te fornecem para você aprender sobre a plataforma e dedicar o seu estudo. Passou os 30 dias, você pode associar um cartão de crédito e ser cobrado por aquilo que você utilizar dentro da nuvem. Tem alguns recursos que são de graça para sempre, mas isso é um tópico para uma outra conversa. Senão a gente não cobre tudo aqui. Então, obviamente que com o dólar nas alturas, essa pergunta deve surgir, mas antes que ela surja, quais são os valores das provas? Bom, os valores das provas giram em torno de $100 aqui no Brasil. Esse preço varia se você mudar o país e tudo mais, mas nunca fiz essa experiência de escolher outro país, até porque as provas estão mais caras. Então, na maioria das provas, você vai encontrar um preço aí de $100, tá? Por prova. Então, aquele caminho ali que eu sugeri, a Z900, 104, 303, 304, já sairia por $400. O dólar está nas alturas, é um investimento alto, pesado, mas vale lembrar que a maioria das empresas patrocina o exame de certificação. Algumas fazem uma política de, quando você passar, eles reembolsam, ou a primeira prova, independente se você passa ou não. Aí as próximas, a primeira prova de cada caminho que você quer seguir, né? Eu quero fazer o Solutions Architect Expert. Então, eles pagam a primeira prova, a Z900 que você quer fazer, a Z104, a primeira prova do 303 e a primeira prova do 304. Muitas empresas fazem, não sei se todas, tá? Eu estou dando um exemplo do que eu já vivenciei nas outras empresas que eu trabalhei e na Valtech também. E é importante lembrar, né, que essas certificações são de extrema importância para as empresas também. E como diria Henry Ford, só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem. É não formá-los e eles permanecerem. E vale lembrar também, lá atrás, quando a gente mencionou dos 94%
dos tomadores de decisão ao redor do mundo, quase uma unanimidade, que dizem e concordam que profissionais certificados trazem muito mais valor do que o custo da certificação em si, certo? Então, galera, busquem, se certifiquem, se qualifiquem, que temos uma alta demanda e a busca por profissionais de qualidade está só esperando vocês se qualificarem. Espero que vocês tenham gostado. Temos alguma pergunta? Muito obrigado, Cloud Marathon, Cloud Lunch and Learn Marathon. Muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade de estar falando aqui para esse público e nos vemos na próxima, pessoal. Muito obrigado e boa noite.